Você percebeu como a coisa começou a desenrolar aqui com a unção sobre a vida da Ana Helena, da Juliana. E Juliana, quando ela chamou o louvor, ela disse uma frase: talvez o que esteja te paralisando é medo. E eu quero começar exatamente desse ponto. Né? Porque existe, queridas, 366 vezes escrito na Bíblia: não temas. Até para o ano bissexto, o Espírito Santo deixou escrito na Bíblia: não tenha medo. Né? Deus querendo nos passar mesmo essa mensagem, para a gente estar muito convicta. E aí, em Hebreus, no capítulo 4, no verso 1, o escritor de Hebreus, o versículo começa assim: temamos, portanto. Interessante, né? Rosana, parece que está se contradizendo, né? Como é que na Bíblia está escrita 366 vezes, não temas, não temas. E aí esse versículo começa assim: tema alguma coisa. E eu vou te dizer, querido, você não precisa ter medo de cara feia. Você não precisa ter medo de mentira do diabo. Você não precisa ter medo de diagnóstico. Você não precisa ter medo de falta. Você não precisa ter medo de nada disso. Só tem uma coisa que Deus pede para você temer, que é exatamente isso que eu vou ler para você. Ele diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Sabe de uma coisa? Deus tem interesse no teu descanso. Amém? Aí ele diz: suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Por quê? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A única coisa, meninas, que nós precisamos temer, sabe o que é? É você não ser o que Deus te chamou para ser, porque você não está recebendo a palavra e misturando ela com fé. Porque quando Deus nos comunica algo, tudo que a gente precisa é, misturar com fé. E ainda que na sua mente não entenda, mas sabe de uma coisa: as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Tem palavra que você escuta, que você pensa na sua realidade, mas sabe o que muda a tua realidade é a verdade da palavra. E aí quando você acata a verdade da palavra e diz: rapaz, foi Deus que falou, então já é. Porque quando Deus fala, nem vai ser, já é. Amém? Porque fé é sempre agora. E aí ele começa a dizer: olha, o pessoal, ele falando aqui como se deu com eles, o pessoal da antiga aliança, né? Eles também, Deus anunciou para eles as boas novas, e Deus disse que tinha algo para eles. Mas sabe de uma coisa? Quando eles se depararam com as dificuldades daquela terra prometida, eles consideraram mais as circunstâncias do que o que Deus falou. E aí é o que o escritor de Hebreus está dizendo: se tem uma coisa que a gente tem que temer, é de ter, realmente estar levando em consideração mais o natural do que o sobrenatural da palavra. Vocês estão entendendo isso? E aí eu quero dizer para vocês, sabe, queridas, diminua o medo do fracasso e aumenta a fé na palavra. Porque você não nasceu de novo para fracassar. Você nasceu de novo mesmo para dar certo. Amém? E aí quando Deus falou com eles, né? Vai olhar o que eu tenho para vocês, essa terra que Deus não disse, meninas: olha, vai olhar quanto é a terra, vai ver se vocês podem pagar, se por acaso eles dividem, né? Ou se pode fazer um crediário. Ele não disse nada disso. Ele disse: vai olhar o que já é seu. Aleluia. Você precisa enxergar o que já é seu. Aleluia. E quando Deus diz é seu, então, querida, começa a ver como Deus vê. Aleluia. E eles voltam com aquela história, né? É realmente a terra. Sabe que a terra é boa? Deus não mentiu, não. A terra é boa mesmo, mas tem gigante. É lógico que tinha que ter gigante. Como é que Deus vai preparar algo para o povo dele? Tudo que Deus faz para nós é grande. Tinha que ter gente grande para preparar. Não é assim? E aí,
o que é que o escritor de Hebreus está dizendo? Sabe de uma coisa, queridas? A única coisa que você tem que temer é morrer sem usufruir do que Deus tem para você. Por quê? Porque você não creu, levou mais em consideração as circunstâncias do que o que Deus falou. E isso é muito sério, não é? Porque, amada, já pensou? Você está nos seus últimos dias de vida com aquela história. E se eu tivesse tentado? E se eu não tivesse desistido? Sabe de uma coisa? Não morra com dúvida. E nem morra sem existir. Seja o que Deus chamou você para ser. Ah, Rosana, mas morrer com dúvida, como assim? Você sabe, mas você pode ter uma pequena fé. O que você não pode ter de jeito nenhum é uma pequena dúvida. Dúvida não pode fazer parte da nossa vida. Amém? Porque dúvida anula a fé, gente. E aí esse povo se conformou com a mediocridade, sabe? Um povo que era escravo, tão bom para todo mundo. Foi eles que construíram o Egito, queridos. Eles que construíram, eles que fabricaram tijolo. Eles eram tão bons em construir coisas para os outros. Na hora que Deus disse, eu tenho algo para vocês, eles se acharam indignos daquilo. E às vezes a gente está ouvindo uma palavra e a gente acha, mas isso é para mim. Deixa eu te dizer, é para você, é para hoje, é para agora. Amém? Agora, o que significa misturar a palavra com fé? Acompanhar o que está ouvindo por fé. Você sabe que toda ação exige uma reação? Deus teve a ação hoje de liberar uma palavra para você, de enviar uma palavra. Agora, o que eu tenho que fazer? É ter uma reação de receber essa palavra como uma verdade absoluta. Porque quando Deus fala, querida, é uma sentença. Aleluia. Aleluia. E a gente não pode, sabe, estar ouvindo a palavra sem misturar com fé, né? Eu não sei se você já comprou algum produto que veio escrito assim, agite antes de usar. Até um todinho que você comprou para o seu filho. Se não agitar, ele toma só aquela aguinha de cima. Mas não absorve tudo que está ali, não é verdade? Quando o escritor de Hebreus diz assim, ei, você precisa misturar a palavra com fé. É porque, querido, deixa eu te dizer, essa palavra que você está ouvindo, você tem que ter uma ativação. Sabe, tem que ter uma reação tua, para pelo menos reagir e dizer, é meu, eu pego, eu concordo. Sabe, você tem que absorver tudo que tem dito. Por quê? Sabe, quantas de vocês gostam de fazer bolo? Levante a mão. Já pensou, se você gosta de fazer bolo, eu te entrego ovos, açúcar, manteiga. E você fica com os ingredientes, mas nunca mistura. Você nunca vai provar do bolo? E tem muita gente assim na igreja. Ah, mas eu já sei dessa palavra, mas eu já conheço a Bíblia. Menina, eu já li a Bíblia mais de 30 vezes. Você está só com os ingredientes, porque não mistura e prova. Misture com fé. Não adianta você ter os ingredientes sem misturar com fé. A letra mata. Você já foi conversar com mulheres, não? Para dar fulana, a Bíblia diz, eu já sei, então mistura esses ingredientes. Eu não sei se você lembra, mas minha mãe ainda foi do tempo de fazer bolo sem batedeira. Eu lembro do esforço que ela fazia para bater aquele bolo, para não ficar fedendo a ovo. Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Queridos, eu vou te dizer, nós precisamos trazer a nossa mente cativa à palavra. Você não pode estar ouvindo a palavra e deixando o diabo roubar essa palavra de você. Traga, se esforce, traga a mente cativa a essa palavra, concorde com ela, deixe ela te ativar, se mexa, faça alguma coisa, porque fé sem obras é morta. Amém? E sabe, a gente entende, né, que esse esforço que a gente precisa fazer para receber a palavra. Porque, queridos, olha, o diabo não está preocupado nem no que você crê, contanto que você fique calada e parada. Mas não existe fé calada, não existe fé desanimada, não existe fé bicuda, não existe. Para ser fé tem que ser animada, para ser fé tem que ser alegre, não é? Se não for alegre, diga, não é fé. E a gente sabe, Rosana, como é que eu sei que eu estou crendo?
pelo que você está falando e fazendo. Aleluia. Amém? E a gente precisa entender, meninas, pense num negócio fácil. É ser fracassado. É ser falido. É simplesmente, sabe, por que é fácil? Porque tudo que eu preciso é não fazer nada. Relaxar, você entende? Mas para eu ser o que a Bíblia diz que eu sou, eu preciso ter uma reação em relação àquilo que eu estou ouvindo, sabe? Eu preciso ter um posicionamento com relação ao que Deus está me comunicando. Amém? E quando a Bíblia diz, não é? Lá em Hebreus capítulo 11, no verso 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Sabe essa palavra espera, aqui nesse contexto é expectativa. Gente, quem aqui está em fé? Para você andar em fé, você tem que acordar e dormir com uma expectativa. Gente, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, é impossível você estar em fé e não estar esperando nada. Quem está em fé está sempre assim. Está acontecendo algo. A notícia está chegando. Boas notícias estão chegando. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Eu não sabe, às vezes você não sabe nem explicar. Você diz, eu não sei o que é, mas eu sei porque sei que vai acontecer algo. Eu sei porque sei que o telefonema vai tocar, o telefone vai tocar, a mensagem vai chegar. Diga comigo, isso é fé. Uma expectativa do bem. Meu Deus do céu. Sabe porque às vezes você vê pessoas desanimadas, arrastando os pés. Ai, hoje eu estou pela fé. Isso não é fé. Meu Deus do céu. A fé, queridos, é exatamente, não é um pensamento positivo, não. A expectativa é um imã que puxa o sobrenatural. Você não sabe explicar, mas é você se movendo em cima daquilo que Deus falou. Vocês estão entendendo? E que, naturalmente falando, às vezes o que você está vivendo no natural não é compatível com a palavra que você está recebendo. Mas, rapaz, você começa a pensar como Deus pensa. Porque assim como o homem se vê, assim ele é. Sabe, Juliana falando aqui de pensamento, eu lembrei desse livro, eu não sei se você já leu, Pensamento Certo ou Errado. Você precisa aprender a pensar correto. O irmão Reagan diz, quando você pensa certo, você fala certo e os seus resultados são certos. Mas se você pensa errado, você fala errado e os resultados são errados. Então tem muito resultado na nossa vida, queridos, que só depende de um ajuste. Aleluia. Mas nós não podemos mais viver perdendo tempo, meninas, eu não sei você. A gente precisa parar de dar desculpas e começar a dar respostas. Amém? E aí o que acontece com essa expectativa? Quando você está crendo em algo, você se prepara, você se antecipa, você age como se já fosse. Não é assim? É ou não é? Então é aquela, sabe, o que te movimenta, te põe em movimento, porque tudo que o diabo gosta é de paralisia. Mas você não nasceu para estar paralisada, você nasceu para estar em movimento. Amém? E aí, a gente sabe que a fé, ela não deixa dúvida. E quem está em fé, meninas, não anda como se nada tivesse acontecendo. Não anda. Aquela coisa, sabe? Deixa ver no que vai dar. Não. Para quem está em fé, não. A gente tem uma convicção. Aleluia. A gente não sabe nem explicar. Mas é uma convicção. Às vezes o povo olha para você e acha você ousada. Mas Deus ama gente ousada. Fique tranquila. Amém? Seja ousada. E aí você começa a louvar a Deus pela resposta. Como se ela já estivesse com você. E essa expectativa, queridas, ela vai separar você daqueles que só dizem que creem e não recebem nada. Daquelas que creem e recebem. Porque pela fé a gente recebe. Né? Jesus disse, credo que recebeste e assim será convosco.
creia que já é seu. Amém? E aí a gente percebe, não é? Que aquele povo lá, quando Jesus disse, quando o escritor de Hebreus disse, rapaz, o único medo que você tem que ter na vida, Deus não te deu espírito de medo, é você morrer sem viver aquilo que você já conheceu da palavra de Deus. Por quê? Porque você não teve uma atitude de agir como se já fosse. Então eu vou te dizer, se você crê que é curada, ande como curada. Sabe? Se você crê que é próspero, ande como próspero, não com cara de prejuízo, não como pedinte, nem como mendigo. Ande como próspera, independente do que você tem na conta. Aleluia! Porque a gente não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê. Amém? Agora, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo é especialista em usar pessoas para falar coisas para você, para roubar a tua expectativa. Por quê? Porque se o diabo roubar a tua expectativa de futuro, a fé não vai ter no que trabalhar. Vocês estão entendendo? Se você ouvir demais, você não pode, você é burra, quem você pensa que é, mas você não tem dinheiro, você não dá para nada, e você considerar isso automaticamente quebra a tua expectativa de futuro. E a fé não tem o que trabalhar, vai perder o emprego dela, você entende? Mas rapaz, quando você crê no que Deus fala e se enche de expectativa, a fé começa a trabalhar. E a fé começa a trabalhar. E a fé começa a trabalhar. Porque a nossa fé, ela não tem que estar fundamentada em circunstâncias, nem nada do que a gente vê. Ela tem que estar fundamentada no que Deus falou e ponto final. Amém? Então não deixe o diabo infectar a sua fé. Né? Como Deus perguntou para Adão, né? Adão disse assim, eu tive medo e me escondi. E Deus faz uma pergunta para Adão, quem te fez saber? Porque você só tem medo se você ouviu o espírito errado. Se você ouviu o espírito certo, medo nunca vai entrar. Aí quando ele disse assim, eu tive medo e me escondi, aí Deus disse, Adão, quem te fez saber? Ou seja, qual foi a voz mesmo que você ouviu para gerar medo em você? Eu quero perguntar a você, você está com medo de quê? Rossana, do diagnóstico, está ouvindo a voz errada. A voz certa é Isaías 53. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por sua chaga foste curada. Aleluia. Precisa substituir. Aleluia. Estou com medo de falta. É mesmo, pois Jesus se fez pobre para você ser rica. Meu Deus do céu. Amém? E aí a gente precisa simplesmente, não é? Se posicionar naquele livro que fala que o irmão Rei, tem até um vídeo dele, né? Ele dizendo que o diabo dizia para ele que ele ia morrer. E um dia ele teve que se levantar e dizer assim, eu não morro aos 30 anos. Eu não morro aos 40 anos, eu não morro aos 50 anos, não morro com 60, não morro com 70. E se ele tivesse continuado dizendo, ainda estava vivo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, você não parte daqui sem cumprir o que Deus te chamou para ser e fazer. Você não morre de como diz a história, né? Morte matada, nem morre de doença. Você não morre, você vai viver para contar os feitos do Senhor. Aí você precisa falar, diabo, não vou morrer antes de cumprir aquilo pelo qual eu estou viva. Aleluia, aleluia, amém. Então diga comigo, quem não espera nada, se contenta com mediocridade. Mas você não nasceu para ser medíocre. Aleluia. É por isso que Deus nos deu a fé. Que é exatamente para você elevar seu nível ao nível que Ele tem para você. Amém? Diga comigo, fé é uma posição. Amém, queridas? Agora, veja comigo 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Ele diz assim, em tudo somos atribulados, não é? Deixa eu ler aqui para você. Quando eu estou falando de fé, eu não estou falando para você
que circunstâncias não vão chegar. Ele diz, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Diga, não sou angustiada. Perplexo, porém não desanimada. Diga, não sou desanimada. Perseguida, porém não desamparada. Diga, não sou desamparada. Abatidas, porém não destruídas. O diabo não vai te destruir. Deixa eu te dizer, nem te matar ele pode, porque você só pode morrer uma vez, e em Cristo você já morreu. Oh, aleluia. Aleluia. Quando a Bíblia diz que Jesus tomou e levou, eu fico pensando, o que é que ficou mesmo para o diabo? Porque Jesus não pediu por favor, diabinho, por favor. Ele não pediu. A Bíblia diz que ele tomou, ele levou. Eu acredito que Jesus foi violento. Você precisa ser selvagem com o que você crê. Aí eu fiquei pensando um dia, eu digo, peraí, se Jesus tomou do diabo e levou, o que é que ficou mesmo com ele? Eu vou dizer a você, mentira. Ele lança a mentira, se colar, colou. Mas diga comigo não. Aleluia. Aleluia. E aí, quando Paulo está falando, né? Que nós não somos, né? Pode até vir as perseguições, mas não vai nos parar. Aí ele diz em Marcos 4,13, ele diz, porque tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Você percebe que a Bíblia não diz, procure ter fé, né? Procure ver se você tem fé. É uma certeza, tendo, porém. Diga, eu tenho o espírito da fé. Queridas, olha, medo é um espírito, uma influência. Mas fé também é um espírito. E Deus não te deu o espírito de medo, mas o espírito que você tem é de poder. Aleluia. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Eu criei. Tendo, porém, o espírito da fé. Como está escrito. Crie por isso? Nós cremos por isso também? Rosana, eu vou falar o quê? O versículo não já está dizendo como está escrito. O que é que eu vou falar? Como está escrito. Você não precisa inventar nada. Você só precisa falar o que está escrito. O espírito da fé age assim. Querida, sabe o que está faltando muitas vezes? É a gente pegar essa influência desse espírito da fé para falar o que está escrito. Então, quando você recebe um diagnóstico, você não vai falar do diagnóstico, você vai falar o que está escrito. Aonde? No receituário do médico? Não, na Bíblia. Aleluia. Aleluia. Diga, eu creio. E eu falo. E o que é que você crê e fala? Diga o que está escrito. E aí ele diz, não atente para as coisas que você está vendo. Não atente para o que você está vendo. Não atente para o que você está vendo. Tudo que você está vendo, querido, é passageiro. Mas essa palavra é eterna. Aleluia. Sabe, às vezes as pessoas dizem, mas eu não creio muito não nessa história de que uma confissão minha que sai da minha boca pode mudar muita coisa na minha vida. Querida, quantas mulheres salvas tem aqui? Uma confissão tua te tirou do inferno. Te tira de uma dívida, te tira de uma doença, te tira de um relacionamento errado, te tira de qualquer mazela que o diabo levantar, porque se a tua confissão te livrou do inferno, que só a confissão e a fé no coração podia te livrar, imagina o resto. Aleluia. Amém. Tenha cuidado, mulheres. A gente gosta muito de conversar, e a gente tem que ter muito cuidado no que a gente está falando. E não é só nos nossos devocionais, não, porque você pode ter uma lista de confissão no seu devocional. Eu sou, eu tenho, eu posso, mas sai dali, senta numa mesa para conversar, só fala de dificuldade. E está na hora de você parar de falar de derrota, de fracasso. Querido, faça um café na sua casa, convide suas melhores amigas e diga, vamos aqui falar do meu futuro. Aleluia. Deixa eu te dizer aqui o que ainda vai acontecer comigo este ano. Isso. Será assim. Esse será meu ano, um dos melhores anos da minha vida. E começa a falar. Aleluia.
Aleluia! Não foi assim que Jesus chegou para Bartimeu cego, e Jesus disse: o que é que você quer que eu lhe faça? Ué, não estava na cara? Hein? Não estava na cara, não? Mas por que ele precisou falar? Porque o reino do Espírito só localiza a sua fé pelo que sai da sua boca. Quando ele disse: eu quero ver, aí Jesus localizou a fé dele. Ele disse: então veja. Meu Deus do céu. Eu pergunto: o que você quer? Ah, mas Deus conhece meu coração. Ele sabe de todas as coisas. Mas a lei da fé é crer e falar. Sabe, meninas, se tem uma coisa que você vai ficar convicta no rema, é dessa lei, crendo com o coração e confessando com a boca. Sabe, porque às vezes as pessoas não dizem assim: ah, desde que eu me entendi de gente que eu tenho Jesus no coração. Pois é, nunca abriu a boca para confessar. E vai ser salvo? Porque o crer com o coração, para concretizar a lei da fé, tem que abrir a boca e falar. Então não tem essa história só: eu já creio em Deus, Deus já sabe mesmo o que eu creio. Sabe, meninas, um dia eu estava pensando nisso. Você já assistiu algum filme de ação? Que às vezes as pessoas pegam pessoas e começam a torturar. E cortam uma língua, cortam uma orelha, cortam um dedo, cortam não sei o quê. Começa a torturar. Você sabe para que aquela tortura? Para conseguir uma confissão. Você sabe por que às vezes o diabo te aperta tanto? Porque tudo que ele precisa de você é uma confissão. Porque a gente só dá legalidade ao reino do Espírito trabalhar na nossa vida quando a gente libera algo com a nossa boca. E às vezes o diabo quer te torturar para poder ouvir de você: não tem mais jeito, não presta para nada, isso aqui nunca vai dar certo. É tudo que o diabo precisa. Mas eu vou lhe dizer, querido, não importa onde o diabo te aperte, deixe que saia a palavra. Deixe, concorde com o Senhor. E eu quero ler um último versículo para você. Aqui em Hebreus capítulo 3, verso 1. Vá comigo rapidex para lá, por favor. Hebreus 3, 1. Vamos ler juntas para a gente encerrar. Diga para a pessoa que está do seu lado: se você não fez o rema, você precisa estar nessa escola. Aleluia. A única coisa que você tem que temer esse ano é deixar de viver o que Deus tem para você. Porque você não está ouvindo o que Ele tem, misturando fé. E falando como Deus fala e agindo como Deus quer. Amém? Olha o que diz Hebreus 3:1. Por isso, santas irmãs, tem irmã santa aqui? Você percebe que a Bíblia não diz assim: miseráveis pecadores. Raça como é? Vermezinho de Jacó. Você não vai ver isso na Nova Aliança, não. Ele diz: santos irmãos. Aí ele diz: que participais da vocação celestial. Considera atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é ele? Quem? Gente, qual é o papel do apóstolo? É apresentar Deus ao povo, não é assim? Se você for estudar sobre sumo sacerdote, qual era o papel do sumo sacerdote? Era receber do povo e apresentar a Deus, não era assim? Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote. Ele já ofereceu o sangue dele para sempre, né? E graças a Deus. Mas esse versículo diz que ele é sumo sacerdote da nossa... De quê? Então presta atenção. E eu quero encerrar aqui, né? Meu tempo acabou. Mas imagine, você está todo o tempo. Você sabe por que muitos maridos ainda não se converteram? Porque tem mulher que ora, mas quando sai da oração, as palavras dela não condiz com o que ela orou.
Aí começa, não tem mais jeito, o homem para dar trabalho, o homem ruim, o homem que não presta, acabou. É melhor não orar. É melhor falar correto e não orar, do que orar e falar errado. Amém? E aí, imagine, você simplesmente, um exemplo bem prático, você abre a geladeira, pode não ter o iogurte que seu filho está querendo. Aí você começa, ô vida miserável, ô azar, ô dinheiro pouco, dinheiro velho que não dá para nada. E você começa a falar. Eu gosto de dizer que dinheiro não aguenta desaforo, não falo mal dele não. E aí você começa a falar, sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai coletar a tua confissão e vai apresentar para alguém. Porque Ele é o nosso intercessor. Sim ou não? E aí, como eterno sumo sacerdote, Ele pega a tua confissão e diz, olha aqui, Pai, o que é que está dizendo. Agora, querida, começa a dizer, quando não existe possibilidade, Ele é meu pastor e nada me falta. O Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Pai, muito obrigado. Sabe quando o menino está dando trabalho? Obrigada, Pai, não gerei filho para o diabo. Ele é poderoso nessa terra. Sabe, querido, quando na sua casa não está tudo... Pai, muito obrigado. Na minha casa há prosperidade e riqueza. Pai, obrigado que a minha família é bendita do Senhor. Queridas, às vezes não tem nada a ver com o que você está falando, mas Jesus pega as tuas palavras e apresenta ao Pai. Sumo sacerdote da nossa confissão. E ele chega para o Pai e diz, Pai, olha aqui, ele está falando a sua palavra. E sabe o que Deus vai responder? Pois de mim tem o sim e o amém. Tudo que você falar da palavra, você vai ter de Deus o sim e o amém. E é isso que eu quero que você entenda, querida. Que o misturador da tua fé é a tua língua. Acompanhe a palavra com fé. Misture, fala o que Deus fala. Entende? Você pode não conhecer muito de Bíblia. Pegue um versículo e confesse ele até que chegue outros. E venha para o rema. A primeira matéria, fundamentos da fé. Você precisa disso. E até você que já passou pelo rema e o rema parece que não passou por você, que você continua falando besteira, volte para a sala de aula. Aleluia. Amém? Aleluia. E quando você vê, mulheres, algumas mulheres falando coisas que não condiz com o que Deus tem para ela, pergunta para ela, você não está temendo não? Porque o escritor de Hebreus diz que você tem que ter medo, viu? De não cumprir o que Deus falou, porque não acreditou no que Ele falou. Porque se você crê no que Deus falou, se prepare. Porque você vai viver tudo o que Deus planejou para você, para a sua família, para os seus negócios, para o seu ministério, para tudo que você tocar as mãos. Aleluia! Amém, queridas? Deus é bom. Fica de pé. Aleluia! O Senhor é bom. E eu quero que realmente você saia daqui pensando nisso. Rapaz, eu preciso temer. Aleluia. Aleluia. Em vez de estar considerando o que Deus falou, está considerando o que eu estou vendo. Meu Deus do céu. Senhor, muito obrigada. Obrigada por essas palavras que nós ouvimos hoje pela manhã, agora à noite, ecoando nos nossos ouvidos. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio de te conhecer como nós conhecemos. Obrigada porque nós já temos o Espírito da fé. Diga, eu já tenho o Espírito da fé. Diga, eu já tenho essa influência. Aleluia. Obrigada, Senhor. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé no Filho de Deus. Eu te dou graça, Senhor. Em nome de Jesus, quem crê comigo? Amém. Agora, diante dessa palavra, Rosana, sabe, eu não sei se eu vou fazer o rema, porque eu não estou em condições financeiras. Isso não é confissão para quem crê. Aleluia. Aleluia.
Você vai fazer sua inscrição. Você vai ter uma ação correspondente. Você vai dizer: Pai, muito obrigada. Não atraso uma mensalidade. E tem mais uma coisa: para o ano eu vou pagar para mais alguém. Aleluia. Você precisa desse ambiente. Você precisa estar aqui. Amém? Ah, mas para o ano eu faço. Não, querido. O tempo é esse. O tempo é agora. Amém? Eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Se você priorizar, você não consegue quando você quer. Se você quiser, você faz. Amém? Se alinhe ao propósito de Deus para esse tempo. Porque, queridas, eu vou dizer, Deus tem muito interesse na sua vida. Por isso que você está aqui. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma mulher aqui que nunca confessou Jesus como o Senhor da sua vida? Eu falei aqui que não é só crer com o coração, mas é abrir a boca e fazer uma confissão, né? Declarando: Jesus seja meu Senhor, seja meu Salvador, seja tudo que eu preciso. Tem alguém aqui que nunca fez essa oração? Ou até já fez, mas não está congregando, e você percebe, é um tempo de um alinhamento na minha vida. Se você está aqui, a gente quer orar por você, porque eu acredito que esse é um dia de uma virada de chave. Amém? Tem alguém, alguma mulher nessa condição? Se tiver, corra, querido. Não saia daqui sem essa provisão para você, não. Todas crentes? Todas crentes? Todas curadas? Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Então, venha, olha aí, graças a Deus, que coisa boa. Quem mais? Nasceu de novo, minha filha, já cresce no rema, genuíno leite da palavra. Tem mais alguma mulher? Só ela. Aleluia, graças a Deus. Então, como é o nome dela? Vamos orar por ela? Aleluia. Como é seu nome, querido? Josi? É a primeira vez que você está fazendo essa oração pública? Oh, glória a Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Amém? Vamos aqui, vem aqui. Como eu falei para você, lá em Romanos ele diz assim, que a gente crê com o coração. Ele diz com sua boca. Não pode ser a minha boca, tem que ser a sua mesmo. Amém? Então a gente vai fazer essa oração e você vai repetir, tá bom, Josi? Venha mais para cá. Diga assim: eu creio. Eu creio De todo o meu coração. de todo o meu coração Que Jesus Cristo que Jesus Cristo veio a essa terra. que veio a essa terra, Enviado por Deus. enviado por Deus Para pagar os meus pecados. para pagar os meus pecados. Naquela cruz. Eu aceito esse sacrifício. Eu aceito esse sacrifício. Me arrependo dos meus pecados. Me arrependo dos meus pecados. E confesso Publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Aleluia! Está tendo uma festa do céu por causa dela. Ai, que bom, Josi. Diga comigo: Josi, seja bem-vinda à família de Deus. Então, os conselheiros vão conversar com ela. Venha para o rema, Josi, se alimentar agora. Amém? Venha, diretora abençoada. Gente, que honra. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com vocês.